Olá, pessoal. Vamos a mais um momento de informações de nossa literatura, né? E hoje eu estarei falando para vocês sobre o romance na questão da prosa. A gente sabe que com a vinda da família real para o Brasil, foram surgindo várias mudanças, né? E uma dessas mudanças foi a questão do surgimento dos folhetins que eram distribuídos através de narrativas, né, para que as pessoas pudessem ficar informados em relação de tudo que estava acontecendo no Brasil, em Portugal, de uma certa forma. Mas a gente sabe que esses folhetins, como eu disse para vocês na outra aula, que quem tinha mais, vamos dizer, que lia mais esses folhetins, quem tinha mais acesso a esses folhetins, era a questão da burguesia. Esse romance ele marcou a prosa do século XVIII, foi considerado como um gênero literário e que a gente sabe também que surge, que foi que ao primeiro momento ele surgiu lá na Europa. Uma outra coisa, pessoal, que a gente sabe também que com a necessidade, né, de uma leitura maior em relação a todos esses acontecimentos, a toda essa literatura que já estava surgindo de maneira renovada, foi acontecendo a questão das chamadas desenvolvimento da imprensa periódica e da indústria do livro, que significa, então, que houve a necessidade de se passar de um simples folhetim para a escrita de um livro. Uma outra coisa também que a gente pode perceber nessa questão da literatura em relação à prosa e aos romances românticos é que os brasileiros eles não conseguiram através do pensamento dos estudiosos dizer que foi uma narrativa, né, de ficção significativa. O que isso quer dizer? Que eles não reconheciam que aqui no Brasil esses textos, essas obras que alguns autores já estavam escrevendo, elas tivessem um teor tão significativo quanto teve na Europa. Apesar de ter influências europeias, logo no primeiro momento não teve essa vamos dizer, esse significado para boa parte desses escritores. Essa questão da prosa romântica, ela só foi mesmo passar a ter um certo significado com as obras de José de Alencar, de Manuel Antônio e de Visconde de Taunay. Por quê? Porque eles passaram a mostrar um Brasil, né, real, colocar em suas obras o que realmente eles estavam vendo aqui, já que eles queriam algo mais real, algo mais consistente, e eles não iam deixar de estar colocando, né, tudo que estava passando naquele momento. Então a prosa ela não foi dividida em gerações como ocorreu na poesia do nacionalismo e do bironiano e do condoeiro, que foi na questão da poesia romântica. Já na prosa ela foi um pouquinho diferente. Os autores eles resgatavam em suas obras a exuberância, o lirismo e os elementos típicos da cultura brasileira. Então era um movimento que eles queriam algo que valorizasse mesmo o Brasil, como a gente viu nas obras de José de Alencar, né? Onde ele faz toda a exaltação, não só da mulher, mas como do índio, colocando todas as belezas que a gente tem aqui no Brasil. Lá, como a gente viu também com Gonçalves Dias, a exaltação mesmo da natureza. Então, colocando mesmo a questão nacionalista em suas obras. E essa questão de detalhes em relação ao romance romântico era buscar a questão da verossemelhança. O que seria essa verossemelhança? Seria a questão de colocar mesmo a questão da verdade, de tudo mesmo
de todos os acontecimentos durante essa passagem da corte portuguesa aqui no Brasil. E os autores eles estão sempre abordando temas que valorizam o Brasil e que valorizem tudo que tem aqui, né? Na verdade, no todo. E outros corrente literária que a gente vai observar que também faz abordagem em relação à valorização do Brasil, mas de uma forma diferenciada, são os modernistas. Eles também fazem abordagem em alguns pontos, alguns temas em relação aos românticos. Só que, claro, que de uma forma, né, um contexto um tanto, colocações um pouco diferenciadas dos românticos. Mas é possível classificar também essa questão do romantismo, do romance romântico, em 4 categorias. E quais são essas categorias? O romance indianista, o romance regionalista, o romance urbano e o romance histórico. Então, são essas tendências que também a gente vai ver lá na frente que esses modernistas, eles também vão fazer algumas adaptações, eles vão também abordar essa temática, tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai estar detalhando um pouco mais em relação ao romantismo na prosa, tá certo? Até mais, tchau!